Viva a ciência e a razão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na companhia do meu gato Cinzinha, eu vou falar sobre a evolução do cavalo. DNA de cavalo mais antigo é encontrado e foi decifrado por cientistas. Pesquisadores divulgam feito num artigo publicado na revista Nature. Estudo foi possivelmente a partir de fragmentos encontrados congelados. Os cavalos Perevalsky, uma reserva natural de Westlake na China, cientistas decifraram o genoma do cavalo que já é considerado o mais antigo DNA já descrito pelo homem. Até hoje, uma equipe de pesquisadores conseguiu decifrar o genoma de um cavalo de 700 mil anos, que passou a ser considerado como o mais antigo genoma já analisado até agora. É um feito que permite contemplar a possibilidade de ler o DNA de fósseis que se pensavam danificados demais para fornecer informações exploráveis. O estudo foi publicado nesta quarta-feira 26 pela revista científica Nature. Os cientistas analisaram fragmentos de ossos fossilizados que foram encontrados em 2003 em uma camada de solo congelado em Yukon, Canadá, de acordo com Ludovic Orlando, cientista do Museu de História Natural da Dinamarca, é um dos autores do estudo. O osso do cavalo permite a comparação morfológica com outros cavalos pré-históricos, ou não, é um osso preservado do frio de 735 mil anos. Apesar de o mais antigo genoma sequenciado até o momento ter sido do homem de Denisova, 10 vezes mais jovem, com a idade estimada entre 70 a 80 mil anos, a equipe dinamarquesa decidiu enfrentar o desafio e analisá-lo. Era uma oportunidade única para fazer avançar o limite das tecnologias. Quando começamos, eu mesmo, para ser honesto, pensei que não fosse possível, emendou Orlando, principal autor do estudo. Surpresa na investigação. Os cientistas verificaram antes se as moléculas de ossos estavam bem preservadas pelo gelo. Durante tanto tempo, não só encontraram ali os constituintes do colágeno, proteína principal dos ossos, mas conseguiram sequenciá-la. E surpresa, dessa forma, viram outras moléculas como os marcadores de vasos sanguíneos que irrigam o osso. Todas as condições pareciam favorecer a busca do DNA com tecnologia denominada de segunda geração, a única disponível na época, mas só conseguimos obter um fragmento de DNA uma vez a cada 200 tentativas, afirmou Orlando. Então, os pesquisadores utilizaram sequenciamento de terceira geração, que possibilita sequenciar DNA sem manipulá-las. Sem amplificá-las, preservando ao máximo uma vez que estavam bastante degradadas pela passagem do tempo. O resultado foi de 3 a 4 vezes melhor do que antes. Tentamos melhorar mais, mudando alguns parâmetros, como a temperatura, o método de extração e etc. De uma sequência equina de 200, passamos para 10 vezes mais, disse Orlando. Tínhamos muitas peças pequenas, como havia muitas, podíamos reuni-las e colocá-las em um genoma de referência, como um corpo que estivesse quebrado em 1000 pedaços, e um quebra-cabeças com bilhões de peças. É claramente um membro de espécie do cavalo, primo distante situado fora do grupo de todos os cavalos modernos, como prova a comparação com o genoma de 5 variedades domésticas do cavalo Perevalsky, equino selvagem muito próximo do cavalo
e de um equino antigo de 43 mil anos atrás. É maior que os pôneis atuais, maior que os cavalos fjords, tem o tamanho dos cavalos irlandeses, afirmou o pesquisador. Ancestral antigo. De quebra, os geneticistas demonstraram que o ancestral comum de todos os equinos modernos, cavalos, asnos e zebras, surgiu há 4 milhões de anos, 2 vezes mais cedo do que se pensava até agora. Eles também sugeriram que o cavalo Przewalski, o último remanescente da população de cavalos selvagens, é geneticamente viável, apesar dos cruzamentos feitos para salvar a espécie da extinção. Mas em especial feito entre cientistas, perspectiva impossíveis, permitindo sonhar algum dia com análise de animais pré-históricos ou ancestrais do homem, que se pensavam inalcançáveis. Mais ou menos 10% das moléculas de tamanho muito pequeno sobrevivem até 1 milhão de anos nessas condições. A boa notícia é que as moléculas têm suficiente informação detectável. Resumiu o pesquisador. Abre-se uma porta que pensávamos que estivesse fechada para sempre. Tudo dependerá do avanço das tecnologias. Há muitíssimos argumentos para pensar que isso nos levará a um grande caixa forte ao invés de um beco sem saída, assegurou Ludwig Orlando. Como o artigo aqui fala, o artigo está na Globo.com e você também pode ver que as bases nitrogenadas que foram encontradas, mudou-se o método. Em vez de água quente, usou-se água gelada e foi possível extrair as bases nitrogenadas que faltavam. Isso você encontra no meu canal. Evolução do cavalo. A evolução do cavalo desenvolve gradual o cavalo moderno de Giracotherium, animal do tamanho de uma raposa, habitante de florestas. Os paleozoólogos foram capazes de juntar as peças da linhagem evolutiva do cavalo mais do que qualquer outro animal. O cavalo pertence à ordem conhecida como Perissodactyla, a qual pertencem os animais com cascos nas patas e um número ímpar de dedos em cada pata. Assim como o lábio superior móvel, a estrutura dentária é semelhante. Isso significa que os cavalos partilham de um antepassado comum entre tapires, anta, e rinocerontes. Os perissodátilos apareceram no Paleocênico tardio, há menos de 10 milhões de anos. Este grupo de animais parece ter sido originalmente especializado para a vida de florestas tropicais, mas enquanto os tapires e rinocerontes retiveram a sua especialização na selva, os cavalos modernos estão adaptados à vida das savanas e estepes. Os ancestrais mais recentes do cavalo moderno caminhavam com vários dedos cindidos, uma acomodação à vida passada no chão macio e úmido das florestas, enquanto as espécies de ervas começaram a aparecer e florescer. A dieta de equídeos mudou da folhagem para as ervas, levando ao aparecimento de dentições maiores e mais duráveis. Ao mesmo tempo, quando as estepes começaram a aparecer, os predecessores do cavalo necessitaram de maiores velocidades para poder fugir mais eficazmente dos predadores. Isso foi conseguido através de um comprimento maior de membros e maior levantamento nos dedos do chão, de tal maneira que o peso do corpo foi gradualmente colocado nos dedos maiores. Outro estudo de Cambridge fala sobre a evolução do cavalo. A evolução do cavalo é importante porque assim descobrimos mais sobre esse grupo. A evolução do tamanho do corpo dos cavalos fósseis é frequentemente descrita como uma tendência gradual e progressiva,
para aumento do tamanho do corpo. Além de Kopp, o tamanho corporal, na verdade, da massa corporal, foi estimado em 40 espécies de cavalos fósseis, usando caracteres dentários esqueléticos e equações de regressão, derivados dos mesmos caracteres em espécies resistentes de ecos com massa corporal conhecida. Após a estimativa do tamanho do corpo, as taxas de evolução morfológica em Darwin foram calculadas entre espécies de cavalos fósseis ancestrais e descendentes conhecidas para a maior metade da evolução. Do cavalo há cerca de 57 a 25 milhões de anos, a massa corporal permaneceu relativamente estática entre cerca de 25 a 50 quilos, com taxas evolutivas muito lentas, de 0,03 a 0,04. Durante o início do Mioceno Médio, cerca de 25 a 10 milhões de anos atrás. Houve uma grande diversificação da massa corporal, a cerca de 75 a 400 quilos, as taxas evolutivas consistentemente mais altas entre 0,04 e 0,24. Desde o final do Mioceno, a massa corporal geralmente levou o máximo observado em populações naturais, em ecos Scott, CA 500 kg. Durante o Pleistoceno Médio, portanto, para os cavalos, a interpretação tradicional do aumento gradual do tamanho corporal ao longo do tempo é simplificada, porque, embora seja exceção à regra, 5 das 24 linhagens de espécies estudadas são caracterizadas por nanismo. A tendência geral parece ter sido um longo período, 32 milhões de anos, de êxtase relativa, seguido por 25 milhões de anos de diversificação e mudança progressiva, embora não necessariamente gradual no tamanho do corpo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe. Agradeça aí o nosso gatinho cinzento, porque ele me fez companhia dormindo aqui no meu ombro. Muito obrigado, galera. Um grande abraço a todos. Valeu! Tudo de bom.